Oi, aqui é a Márcia, eu sou advogada, mestre em Direito e professora. E como a OAB, a segunda fase da OAB é amanhã, eu resolvi fazer esse vídeo para desejar muito boa sorte a você, meu futuro colega. E aproveitar para lembrar algumas dicas que você já sabe, mas não custa nada lembrar. A primeira dica que eu queria lembrar a você é: leia uma questão a caminho da prova. Sim, leia uma questão a caminho da prova. Porque o seu cérebro de manhã, por mais que você esteja nervoso, ele demora a pegar. Então, leia uma questão, vai fazer com que ele se relembre daquela tarefa árdua que você fez quando estudou. Essa é a primeira dica. A segunda dica que eu dou: quando você pegar a prova, leia todas as questões. Mas eduque o seu cérebro para você ler procurando o que você conhece. Porque assim você manda uma mensagem positiva para o teu cérebro. Opa, isso eu sei, isso eu lembro, isso eu conheço. Se você não faz isso, assustado como você está, nervoso como você está, quando você lê as questões, você bota o olho em cima só daquilo que você não lembra, daquilo que você talvez não tenha visto. E aí esse nervosismo te atrapalha ainda mais, você vai ficar mais nervoso. Meu Deus, isso eu não vi. Então, leia toda a questão, todas as questões e toda a prova, com esse intuito de procurar o que tu conheces, o que você já viu na prova, né? Essa é a minha segunda dica. E depois, você já sabe, mas não custa lembrar, comece pela peça. A peça te garante 50% da prova. Então não vai resolver as questões, deixa as questões, começa pela peça, né? Ao começar pela peça, sublinha todas as partes envolvidas. Então, acho que foi o ano passado caiu uma questão que o José trafegava pela rua tal e foi atingido na cabeça por um vidro que jogaram ou caiu do apartamento 601 do condomínio Araras e o síndico era fulano de tal. Bem, nesse caso, sublinha José, sublinha o apartamento 601, sublinha o condomínio Araras e o síndico. Você vai, na hora que você começar a fazer sua prova, você já destacou esses pontos. Não vai esquecer que tem essas pessoas envolvidas. Outra dica, sublinha também datas. Todas as datas. Tudo que tiver de datas, ainda que na tua análise você veja que aquela data foi só para talvez testar o teu conhecimento. Sim, testar o teu conhecimento. Eu não gosto de dizer que tem pegadinha. Não tem pegadinha. Porque se você estudou, você está preparado, você conseguiu fazer 50% daquelas questões macabras, então conhecimento você tem. Se você tem conhecimento e cai uma questão que eles colocam uma data que é irrelevante, você vai perceber que isso é irrelevante. Mas na hora que você lê, sublinha cada data dessa. É importante você fazer isso, né? Sublinhar as datas. Na hora de identificar que peça eu vou fazer, né? O candidato fica sempre nervoso assim: eu vou identificar a peça, e ele acaba muitas vezes se prejudicando de tão nervoso que fica. Então, leva contigo a ideia de um exercício para você se certificar da peça, e se ficar tão nervoso, você tem um raciocínio para seguir, uma linha. A dica que eu te dou: quando você lê essa questão que você vai ter que elaborar a prova, preste atenção. Se pergunta qual é o direito que essa pessoa tem na questão. Nesse caso que eu citei agora há pouco, o José que passava numa rua e um vidro cai na cabeça dele. Quando você vai perguntar, né? Qual o direito que José tem? Bom, o vidro caiu na cabeça dele, a questão narra que ele foi para o hospital e ele era motorista de caminhão, era caminhoneiro, ficou parado, e o prejuízo nessa questão já dizia o prejuízo material, 20 ou 10 mil reais. E aí, quando você vê uma questão dessa, você sabe logo que ele tem direito a uma reparação. Você está diante de uma ação de indenização. No caso dessa questão daí, ele promoveu a ação e contra o condomínio procurou você como advogado. E a questão já dizia:
é uma contestação, né? Essa questão, quanto à peça, o candidato não teve problema, o examinando não teve problema. Mas, enfim, o que eu quero te alertar com isso é que tem questões que você fica assim se perguntando: qual é o direito da pessoa? Qual é o tipo de ação? Qual é o tipo de ação? Então, se você ficar nervoso, para e pensa assim, ó, qual o direito que ele tem? E aí, a partir do direito que ele tem, né? Ele tem direito a defender um bem que é dele e tem pessoas brigando por esse bem. Ó, aí ele tá como um terceiro aí, né? Ele tem direito o que ele pediu, o juiz não deu. Se o juiz não deu, ele tem que ir de novo para a justiça, então, ou prosseguir com o processo. A gente está diante de uma apelação. Enfim, um raciocínio, uma dica que eu te dou só para você não ficar desesperado, se você estiver muito nervoso, né? E esse nervosismo é muito normal, né? Porque você tá todo mundo sabendo que você vai fazer a prova da OAB, né? Vai passar, ele vai passar. A gente se vê para comemorar, é a namorada, é o namorado, é a família, enfim, né? E eu estou aqui torcendo por você veementemente. Outra dica, faz o esqueleto da tua questão, da tua peça. Não vai fazer rascunho, que você já sabe, mas não custa lembrar, rascunho não dá tempo. Mas o esqueleto dá tempo e é fundamental para te ajudar no roteiro. Então, para você, coloca lá no teu esqueleto, primeiro, qual é o tribunal ou a vara que você vai enviar a tua peça? Quem é a parte autora ou quem está movendo a ação? O apelante ou o embargante, né? Quem é a parte contrária? Coloca no teu esqueleto. E qual é a tua fundamentação jurídica nessa hora? É a hora de ir lá no teu vadimeco. Você já marcou, né? Onde é que tem apelação, onde é que tem, se tu estás em outra área, né? Na área administrativa, o mandado de segurança, ação civil pública, você já marcou na tua área que você vai fazer, aonde estão os artigos, né? E a essa altura você já marcou todo o vadimeco, né? Quando estudou para a primeira fase. Então, na hora que tu estás fazendo o esqueleto da tua peça, é a hora de colocar a fundamentação jurídica. Se nessa hora você tem dúvida se é e tem mais outros artigos, anota os principais, porque senão aí você vai perder tempo no teu esqueleto. Anota os principais no esqueleto e aí começa a desenvolver tua peça. Bem, a essa altura você já estudou tudo que tem que ter estudado. Então, lá embaixo, assinatura do advogado sem assinar, OAB sem sigla do Estado, OAB número, né? E é correr para o abraço. E eu te espero aqui. Semana que vem eu pretendo colocar mais dicas e te receber como um novo colega. Um grande abraço, sucesso, boa sorte e até a próxima.